Ora, bom dia, meus amigos. Vamos falar da agressão que o Sr. Deputado Bruno Nunes foi alvo na Portela, mais uma senhora deputada. Depois parece que estavam a fazer campanha pelo Chega, não é? E um senhor Romani, o pessoal do costume, diz que pulou numa pedra, diz que o ia partir todo e depois a senhora deputada pega no telemóvel para chamar a polícia e parece que é agredida diretamente pelo homem, não sei se era jovem ou não, e pronto, depois a polícia foi chamada e tal, a agraviada do costume que a gente já sabe que tem sempre a ver com estes grandes membros produtivos da sociedade. E aí que está, por isso é que me vou embora do Ocidente, porque o Ocidente entrou numa deriva humanista de dar, começámos bem, entendem? Porque a Europa sempre foi, obviamente, um centro civilizacional, como dizia o Marco Aurélio, o Roma é a luz, tudo o resto é a escuridão. E o Marco Aurélio foi dos muito poucos intelectuais que existiram na Idade Média. Naqueles 1000 anos de Idade Média foi mesmo a Idade das Trevas. O Goethe, quando morre, mer licht, mais luz, não é? Porque foi ele um dos principais humanistas, é considerado o último humanista, aliás. O Leibniz é considerado o último gênio da humanidade e o último gênio completo, por assim dizer, um polímata, um homem que é capaz de, enfim, em termos de jurisprudência, como matemática, como de física, como lógica e por aí adiante, é capaz de ser ao nível dos prémios Nobel dos dias de hoje. Ou seja, o Leibniz, se estivesse no tempo dos prémios Nobel, provavelmente seria como a família da Marie Curie, que teve 5 prémios Nobel. A família da Marie Curie, Nossa Senhora, só físicos nucleares e bioquímicos e por aí adiante. Estive a ver, porque fiquei com curiosidade depois de ver a lista do Sr. José Luís, e o meu pai falava muito da Marie Curie, e eu disse, deixa cá ver. Eu percebo a veneração pela senhora e pela família, porque realmente aquilo parece a família do Freud, né? É uma camada de gênios. E nesse aspecto, parece o Rochen Penrose e o irmão, um é mestre de xadrez e o outro prémio Nobel, e desde quase o Pascal, desde a idade do Pascal, que está de volta da física e da matemática. Por acaso, na minha universidade, o Penrose também estou no CL, que pertence à Universidade de Londres. Mas pronto, ao que parece, enfim, a inveja mórbida de alguns faz com que se destrua o melhor que nós temos da civilização, e foi isto que aconteceu. Tente-se destruir, claro. Foi isso que aconteceu no Ocidente nos últimos 20 anos, 30. O que é que aconteceu? E muito bem, a Europa, como dizia o Marco Aurélio, que foi o único filósofo e político que alguma vez existiu à face da Terra, nunca houve nenhum filósofo em plenitude de funções, nunca houve nenhum governante filósofo, filósofo no sentido clássico do termo, não é filósofo como eu, não é filósofo doutorado em filosofia ou só licenciado. Ninguém licenciado em filosofia se considera filósofo. Esse aí só o Olavo de Carvalho e Companhia Limitada é que acha que esse papel pintado e companhia ou 100 graus académicos não valem nada. Obviamente que vamos ser realistas, os senhores para serem respeitados na universidade e em termos universitários têm que ter graus académicos. Fazem figuras ridículas, nunca tinha visto o que vi nas lives. Fazem figuras ridículas de irem aos congressos científicos sem terem galões, quer dizer, tem que se apresentar, não é? Tem que se apresentar, porque senão fazem figuras ridículas. Por isso é que o Ricardo Araújo Pereira gostou de mim, porque eu apresentei-me, não é? Quer dizer, sou docente da Universidade de Londres, isto, aquilo e aquilo outro, e o homem ficou derretido comigo, porque este tipo dá aulas na Universidade de Londres, é craque, Heidegger e Lacan, debater a ciência do lixo, a heterologia. Falámos muito do lixo que se transforma no luxo. O Lacan falava disso em relação à heterologia, ciência do lixo, o lixo que se transforma em luxo. Fazemos muito isso em psicanálise, não é? Ou seja, os elementos beta, como dizia o Bion, a negatividade, os demónios, como se diz na Idade Média, das pessoas, que se transformam em anjos, não é? Em elementos alfa, como dizia o Bion, em coisas boas, coisas más, muito más, que desenvolvem o crime e a doença mental, transformam-se em coisas boas, muito boas, que será, como dizia o tio Freud, a pulsão de Eros. A criatividade, o vínculo romântico, o vínculo amoroso, a amizade, que o Aristóteles defendia como a única verdadeira qualidade dos seres humanos. O Aristóteles era muito resistente à questão
do vínculo afetivo e amoroso. Ele dizia que isso aí é uma fantasia. Aristóteles defendia sim que a amizade era o único sentimento verdadeiramente verdadeiro, por assim dizer, principalmente por causa da questão com o feminino, porque o Aristóteles era um bocadinho misógino. Não era misógino, era um homem do século IV a.C., ou seja, de certa forma não, a visão que o Aristóteles, que foi o maior gênio da humanidade, indiscutivelmente, ele tinha a visão do feminino das mulheres daquele tempo também, quer dizer, havia muito poucas mulheres que tinham notoriedade e protagonismo, como é evidente, porque era uma sociedade, obviamente, completamente patriarcal. E os últimos 20, 30 anos foi também o ataque a esse patriarcado, ou seja, à dominância do homem no sentido político, no sentido económico, no sentido sociológico. O problema é que a alternativa, que é o feminino, começou a haver derivações muito particulares do feminismo. E foi aí que começou. Françoise Dolto, que é uma pessoa que o cardeal Tolentino Mendonça gosta muito, e cita nos escritos dela, é uma grande psicanalista, dizia que a última guerra será a guerra dos sexos, não é? Sexo masculino e sexo masculino, não é? Sexo feminino e sexo masculino. Cromossoma XY e cromossoma XY. X e cromossoma XY. XY é o cariotipo masculino. E houve muitos estudos nas universidades que nos estabelecimentos prisioneiros de alta segurança nos Estados Unidos, supostamente havia um cariotipo X, Y, que seria, digamos, a fonte da agressividade do masculino, e por isso é que haveria várias dinâmicas de registro, enfim, de comportamento desviante e comportamento criminal e comportamento antissocial, mas isso depois foi completamente desconstruído. A questão da genética de determinado comportamento criminal, há muito tempo que os penalistas andam de volta disso. Há predisposições para tudo, não é? Inclusive para a maldade e para o crime, mas tem que sempre ver com a conjugação, ou seja, é o biopsicossocial, biopsicossociocultural, se quiserem, a vossa herança biológica, a vossa herança sociológica, nesse caso, onde são criados, a vossa dinâmica sociológica no sentido também da sociedade fora de casa, não é? Ou seja, biopsicossociocultural, biopsicologicamente, biologicamente é a vossa herança genética pura, psicologicamente é mais a vossa dinâmica com os vossos pais na infância, sociologicamente é a sociedade, a escola e os outros que os rodeiam quando são crianças também, mas já fora de casa. E depois, obviamente, culturalmente, se estão numa cultura de 60 mil anos em que fazem umas danças e o máximo que podem aspirar é serem os melhores dançarinos da coisa e acham que isso é civilização, ou estão na favela da Rocinha, ou estão no Afeganistão, em que os mulás que fazem legislação do Estado casarem-se com crianças é que é civilização, estão tramados, não é? Como é evidente. Nunca vão conseguir ser um Voltaire, um Leibniz ou um Aristóteles se vêm do Afeganistão. Nunca. Isso é impossível. Mesmo que sejam prodígios como o Mozart ou como o Sir Roger Penrose ou outros afins, porque culturalmente vão ficar completamente amordaçados do ponto de vista do raciocínio. Por isso é que eu ainda hoje estudo tanto e gosto dessas coisas, porque a pessoa fica cansada, como viram na live do outro dia, não é? As pessoas ficam cansadas. Eu não fiquei cansado, isso para mim é a minha vida, estou habituado a isso. Mas eu também tenho uma condição física e intelectual que os seus não têm, porque eu sempre fiz disso de vida. E a maior parte das pessoas têm que cuidar dos filhos, têm que fazer uma vida, aquela vida parva e estúpida que eu sempre olhei. Nunca mais me esqueci daquele episódio dos Sopranos, aí vem-me ao lado do Sobrevano, aquele episódio dos Sopranos, em que lá um dos mafiosos estava com problemas com a Maria e tal, e o Tony Soprano, que era o boss, estava sempre a dizer-lhe, pois ela vai nos causar problemas, vamos todos presos, isto e aquilo outro, vai ter que ser limpa, e ele não queria, obviamente, que a mulher lhe acontecesse alguma coisa, porque gostava dela, e depois há uma altura que ele vai meter a gasolina com o seu Maserati, e muito bonito e tal, por acaso um 4-porte, ou o Ghibli, já não me lembro, e eu reconheci logo os carros, como sabem, né? Gosto disso, gosto menos dos dois, gosto menos não, já não, aliás, eu deixei de ter tanto interesse nos automóveis deste lado do mundo, porque vi que o feminino, como deste lado do mundo é meio maluco de cordes, não tem a reação aos carros como eu sempre vi, quer dizer, que é uma reação de, enfim, abrir a perninha. Aliás, houve um procurador aqui deste lado do mundo
que teve problemas graves, só para as pessoas verem porque é que eu me vou embora. Foda-se, porra, que sociedades mais malucas, dominado. Quando é piercing na rata e órgãos inflamados a mandar, opa, e cadelas lá, opa, estão tramados. Posso garantir que o patriarcado não foi por acaso que as religiões sempre tiveram muito cuidado com essas dinâmicas. Exageraram, prendiam as pessoas, matavam as pessoas, epá, perseguiam as pessoas, pronto, exageraram. As religiões realmente em relação aos homossexuais e às mulheres sempre foram muito mazinhas. Epá, mas o outro lado da equação é dar-lhes poder. É ruína por completo a civilização, como se vê. Mas já lá vou. Mas realmente, esse rapaz do lado dos Sopranos, eu por acaso muito cedo vi o seu assim, isto é mais ou menos a minha ideia da vida. Muito cedo. Eu apanhei muito do meu pai, lá com as andanças da União Soviética. Apanhei muito, obviamente, dos autores. Eu sou um misto da escola da vida do meu pai, homem da União Soviética de 30 anos, ia falar 8 idiomas naquele tempo, não é? Tudo pintarolas, como os senhores sabem. E o meu anticlericalismo vem dele. Eu sou a cópia papel químico da minha mãe em termos físicos. Pronto, aqueles longos canudos louros que os senhores viram quando eu era miúdo e essas coisas todas e tal. Eu sou o papel químico da minha mãe nesse contexto, é verdade, sim senhor. Ou seja, eu sou uma pessoa muito estética devido à semelhança quase papel químico com a minha mãe, principalmente quando era miúdo, agora já não é? Mas quando era miúdo. Mas do ponto de vista da personalidade, sou completamente papel químico do meu pai, toda a gente me diz isso. Porque o meu pai morreu. Eu era jovem, mas não, já era homem, quer dizer, o meu pai morreu, tinha eu os meus 20 anos, grosso modo, 19, 20 anos. O meu pai, quando entro para a tropa, ele ainda está vivo, ele não me vê a entrar para a universidade, isso não vê. Eu, quando estou a fazer os exames nacionais para ir para a universidade, é quando ele falece. O que diz tudo acerca da minha resistência psicológica e resiliência, ou seja, mesmo com a morte de um pai que era tão próximo, consegui ter as notas que tive para a faculdade. Eu compartimentalizo as questões emocionais e conceptuais. E nesse aspecto, o que eu estou a querer dizer é que na minha dinâmica, o que acontece é o seguinte, quando vi esse episódio, fartei-me de rir por acaso, e isso é que é a minha personalidade, é um misto daquela inteligência da rua do meu pai na União Soviética, faca na lica, os autores, que desde muito cedo substituíram o meu pai, como é evidente, não é? Não é difícil de perceber-se. Quando o meu pai falece, quem toma conta é o tio Freud e o Platão e o Aristóteles, não é? Bateu-se ela por ela, bateu os autores. Por isso é que eu estava sempre tão inclinado mais para a psicanálise e para a filosofia, se bem que o meu pessoal todo, direito, vai para direito, vai ser muito argumentativo, os meus professores, eu também, mas tinha mais aquele lado especulativo da filosofia, da psicanálise, não é? Não da psicologia. A psicologia sempre achei curtinha, no sentido de, pronto, eu era um meio para um fim, mas nunca achei, até falo pouco disso, como sabem, não é uma área que me interessa, enfim, há áreas que eu estudei que eu, quer dizer, se eu gosto de sociologia, sim, não desgosto. Se eu gosto de antropologia, já gosto bastante. Há áreas que eu estudei que, olho para aquilo, pronto, está bem, é assim um bocado insonso, não é? Mas eu não quero a profundidade, mas realmente foram as duas grandes correntes intelectuais do século XX, que foi a psicanálise e a filologia. Não foi por acaso que foi a Escola de Frankfurt, o Ciclo de Viena, estavam sempre a articular a psicanálise com outras áreas do saber. No caso, o Ciclo de Viena é a filosofia analítica com a psicanálise, o próprio surrealismo, a psicanálise com a arte, o Breton, fez do Freud o padrinho deles, e obviamente a Escola de Frankfurt, o marxismo com a psicanálise, ou seja, e por isso é que o Papa João Paulo II se doutorou em filologia, não é? Quer dizer, a filologia e a psicanálise estavam ali, e o Sartre, o homem da filologia, dedica um capítulo inteirinho, o último, à psicanálise existencial, como vamos ver. Ou seja, eu sou um misto, lá está, dessa inteligência da rua, da amadora União Soviética, eu amadora, meu pai União Soviética, e depois os autores, e pronto, o pai que me educou do ponto de vista dos valores. Eu já era homem feito quando jovem, muito jovem, mas creio que tinha à volta dos 20 anos. Ou seja, ele não me vê um bocadinho antes, creio eu. Ele não me vê entrar para a universidade. Eu entrei para a universidade um bocadinho antes, como é evidente, né? Eu entrei para a universidade
depois da tropa, por isso bateu os 19 anos, depois ele, 18 para 19, depois eu fui para a tropa com 17, tinha esta resignação, exatamente, que esta resignação, depois comprei o Vitec, exatamente, eu vou para a tropa, eu vou à inspeção ainda com a moto, com esta resignação, com lá o sargento paraquedista, que por acaso foi bacana, que, quer dizer, eu queria ir para os comandos, na altura já não havia comandos na Amadora, então juntaram-se com os paras, e depois houve lá o fuzileiro que queria que eu fosse para os fuzileiros, o tal que diz ao senhor, tal como aquele que vai à Portela bater na senhora deputada, que estava ao meu lado a fazer a inspeção, negro, e mesmo com ar de metra, e o fuzileiro que estava-me a entrevistar, não pá, você venha, mas é para os fuzileiros, pá, quero ir para os asinhas, os outros tropas especiais chamam os paraquedistas asinhas, por causa de saltarem paraquedas, né? Mas quero ir para os asinhas, pá, venha para nós, para os fuzileiros, para a água, pá, coisa, está sempre fresquinho, assim, não me lembro qual era não me lembro como é que eu tratava, não sabia os postos na altura, tratava o senhor com certeza, mas não me lembro. O senhor das das quantas, não me lembro, o homem encantado comigo, você vinha para aí, você todo do cabedal, para aí das motas e das gaias, o gajo viu umas gaias e tal, com o motão e tal, viu logo, não é? O cabedal para ver a apanha, o fuzileiro todo derretido comigo, mesmo brutamonte, estilo pit exit, e ao meu lado estava o negro a fazer a inspeção, ia falar com o outro oficial, e o fuzileiro estava a ouvir também a história, eu também, e há uma altura que o outro senhor pergunta ao negro que estava ao meu lado, mesmo com a metra, profissão, e o outro diz estudante, e o fuzileiro estava à minha frente, responde-lhe, eu nunca mais me esqueci dessa, mas dá-lhe um berro, és tão estudante como eu levo no cu. Eu comecei-me logo a rir, e piscou-me o olho a mim, comecei-me logo a rir, eu gosto muito desta gente, Estão a ver a linguagem militarista que eu uso sempre aqui. Os militares são muito vernaculares, muito, especialmente as tropas especiais, muito. É sempre com cada areada que até mete impressão. E portanto, é a linguagem viril, são os machões. Quer dizer, então, quer dizer, dos últimos 20 anos esse registro machão, e nas culturas progressistas, que é só os piercings na rata, as cadelas Lassie e os olhos inflamados, quer dizer, ficam sociedades absolutamente sufocantes, em que o patriarcado é completamente atacado, tudo o que é masculino e viril e forte, intelectualmente e fisicamente sofisticado, é atacado, como os senhores viram, aliás. Está bem que é um ou outro, sim, mas são um ou outros que são assassinos, quer dizer, é um ou outro como o maluquinho que fez o que fez ao Charlie Kirk, é um ou outro que fez o que fez ao Jordan Peterson, é um ou outro que faz o que fazem a mim, quer dizer, é um ou outro, sim, mas é um ou outro que as tecnologias são assassinos puros, não é? É um ou outro, está bem, é um ou outro assassinos profissionais, ou com mídias telescópicas ou com computadores, fazem a mesma coisa, quer dizer, destroem-vos a vida com um tiro na cabeça ou com um tiro em tudo o resto, já estou farto de dizer. Não destroem, como é evidente que as pessoas com recursos e com competências estão sempre na boa. Mas é evidente que é a lógica da guerra depois, não é? Obviamente que depois, quando se metem com quem não devem, depois surpreendem-se que, sei lá, como a história do rapaz do Tony Soprano, que eu agora estou a tentar contar. Então a rapariga passa, o rapaz está a meter gasolina lá no Maserati, e há um homem que passa num carro todo a cair de podre e tal, com uma gorda toda deslavada, com uns 7 ou 8 putos todos a barrar isto e aquilo, e aquilo, ele começa a pensar: foda-se, vai ser esta a minha vida, lá com a gorda e com os putos a berrar, é ser pobrezinho a abonar para aquela gente toda, ou vou ser solteirão e pintas. Pois, concordou que se limpasse o sebo à outra, porque a outra era boa zona, mas era nova, não é? E aí é que está a questão. Eu vi sempre que aquela vida, e isto é uma visão obviamente muito filosófica, no sentido clássico do termo, que é uma visão muito militarista, muito velha guarda mesmo, dos militares, especialmente, e dos filósofos guerreiros. Estão a ver Aristóteles, Alexandre o Grande, Marco Aurélio, esse pessoal. O próprio Platão foi presa, não foi na flotilha, Platão foi preso em Siracusa a tentar implantar justamente um modelo político, mas enfim. Então, eu sempre fico essa vida muito estúpida, para mim, não estou a dizer para os outros, para mim, da mulherzinha, dos filhos, a estar a abonar que tem um cabrito para aquela gente toda,
trabalhar como um escravo, elas ficam gordas, bacalhaus secos, cheirar a podre, muito azedas, muito mal dispostas, sempre. Foi o que eu vi toda a vida, sempre mal dispostas. Pá. As mulheres são muito temperamentais, como sabem, são muito emocionais, sempre, falta sempre qualquer coisa, ou é a casa, ou é o carro, ou é a puta que os pariu, foda, quer dizer, comecei a ver que, porque eu conheço bem o feminino, entendem? Dormi com muitas, não é? Quer dizer, enfim, vou aos treinos ainda, não é? Ou seja, conheço muitas mulheres, as mulheres, tanto em registro clínico como em registro romântico, sempre se confessaram a mim, não é? Eu sei, pá, quando são novas e bonitas, são umas bacanas, mas basta serem gordas ou desequilibradas ou velhas e são muito azedas. Velhas, especialmente se os filhos não lhes ligarem nenhuma, ou se engordarem muito, ou se forem pobrezinhas e tal. As mulheres pobres, patrimonialmente, e gordas, tornam-se alcoólicas muito rapidamente, desequilibram psicologicamente muito rapidamente também. Ou seja, são pessoas muito difíceis, as mulheres, quando têm problemas. Por isso é que as pessoas veem tanta violência doméstica, porque há ali muita confusão mesmo. O homem, como é bruto, quando se vê apertado, levanta a mão, infelizmente, mas a mulher é de um desequilíbrio, Jesus. E são o melhor que temos, as mulheres é o melhor que temos, mas mal aquilo começa a inquinar, Jesus, seja pela gordura, seja pelo desequilíbrio psicológico, seja pela pobreza patrimonial, fica, pessoal, muito azedo. E é esse pessoal que está agora a mandar. Os olhos inflamados e as cadelas lá, assim, bom, então aí é a Santíssima Trindade da loucura. Tudo junto. Porquê? Porque é o pessoal que foi toda a vida reprimido pelo homem forte, não é? Pelo macho alfa, pelo homem viril. O Pitágoras até esta vida, é a minha pessoa desta vida, não é? Os Aristóteles, os Alexandre o Grande, os Leibniz desta vida, os Sigmund Freud desta vida. E nós, de forma humanista, no século XX, depois da queda da União Soviética, depois da Guerra Fria acabar, o mundo começou muito baseado nas filosofias, cá desta vida, no pós-modernismo, na desconstrução das grandes narrativas, os filósofos franceses fundamentalmente, Derrida foi talvez dos mais fortes nesse aspecto, Foucault também, Jean-Paul Sartre não era pós-modernista, mas enfim, os filósofos estavam naquela maré da grande ascensão da humanidade. Começou-se a dar, e Jean-Paul Sartre, juntamente com Simone de Beauvoir, foi muito importante para o feminismo, para a segunda vaga, a liberdade sexual do feminismo. Simone de Beauvoir, Nossa Senhora de Fátima. Se eu sou fresca, Simone de Beauvoir era a Marie Curie da sexualidade, está bem, está. E Marie Curie, acho que é bisneta, é física nuclear. Estive a ver a família toda, até os filhos da Marie Curie foram prémios Nobel, não é? Impressionante. Até os filhos, pois, vai lá, foi ela, foi o marido, foram os filhos, pois, parece que foram 5 prémios Nobel ao todo. Estive a ver, eu contei 4, não consegui ver o quinto. A Wikipedia diz 5 prémios Nobel, foi Marie Curie, mas depois, eu sei, mas onde é que está o quinto? A Marie Curie teve 2, o marido teve 1, os filhos tiveram mais 1, onde é que está o quinto? Estive lá à procura, mas depois também já era 4 da manhã, já estava farto da Marie Curie, mas percebo porque é que é colocada nos génios. Acho que foi mais por ser mulher, foi a primeira mulher a ter um prémio Nobel, foi a primeira mulher a ser professora universitária em França, no Collège de France, creio eu, a Escola de Altos Estudos, assim qualquer coisa. E também, obviamente, foi a primeira mulher a ter 2 prémios Nobel, que é muito raro, não é? Mas houve outros a terem 2 prémios Nobel, como é evidente. Ou seja, ela, de certa forma, foi o Aristóteles das mulheres, a Marie Curie, por isso é que está lá na lista. O ChatGPT e Companhia Limitada são máquinas lógicas, entendem? Eu recuso-me a colocá-lo no nível do Miguel Ângelo, mas reconheço que sim. Reconheço que foi uma mulher extraordinária, mas não está ao nível do Miguel Ângelo, atenção. Bom, mas continuando, onde eu quero chegar é que nós, na Europa, isto tudo para dizer porque é que os romaneses têm a margem de manobra que têm, não é? Está todo interligado. Não percebe quem não quer perceber. Não percebe quem não quer perceber. Já me conhecem. Quer dizer, eu vou falar do quê? Que o Romani é isto e aquilo e aquilo, mas eu chamo-me André Ventura ou chamo-me Partido Chega, vou andar a chover no molhado. Eu andei à batatada com eles toda a vida, conheço-os bem, deixei um coxo para a vida,
foi a pior coisa que eu fiz na vida, nunca vos disse isto, mas um dos bandidos que o André Ventura tanto se queixa, a pior coisa que eu fiz na vida foi uma briga muito feia com um deles, ficou com os para a vida toda. Nunca mais se meteu nem comigo, nem lá com o pessoal todo que se costumava meter, estava sempre a bater nas pessoas todas, era nos velhos, era nos jovens, era nas raparigas. Uma vez meteu-se comigo, andámos numa tareia muito complicada, já éramos crescidinhos, tínhamos para aí 15 a 16 anos, os dois. Dou-lhe um pontapé acho que foi na anca, ou no joelho, o que é que foi, deixei o homem com os para a vida. Por isso vejam bem o que é que eu faço quando se metem comigo, é? Se eu com 15 a 6 anos, enfim, não é? Ou seja, assim, os romaneses, esse pessoal, bandido, era um bandido profissional, esse rapaz estava sempre a roubar as pessoas, foi a tribunal depois com tal, uns 40 crimes, foi para a prisão, coxo, à minha pala. Foi a pior coisa que eu fiz. Estou arrependido? Não estou. Era bandido profissional, estava sempre a bater nas pessoas, acho que chegou até a violar uma rapariga, isto e aquilo, uma vez, eu sabia, não é? Conhecia, toda a gente o conhecia, era lá um dos terrores. Até o Rui chegou-me a dizer, esse gajo, é difícil, está sempre com faca e com pistola, é difícil mesmo para apacada, é preciso ter cuidado. E pronto, por acaso na vez que eu tive batatada com ele, não houve facas nem pistolas, deve ter se esquecido em casa, e pronto, teve azar. Vou uma tareia que ficou com os para a vida. É a vida. Quando os senhores se metem com quem não devem, acontece mesmo uma tragédia muito complicada, mesmo que sejam bandidos profissionais como este. Por isso eu não vou aqui a chover no molhado dos bandidos. Eu sei lidar com eles. Como às vezes vos deixo soltar. Eu sou muito mais complexo nas lutas do que os senhores pensam, mano. Muito mais, por causa da lógica da Amadora. Se não fosse as artes marciais e a tropa, era muito pior. Eu é que me controlo. A lógica da Amadora, atenção, chegava mesmo. Atenção, não se esqueçam como é que é a Amadora, não é? Ainda hoje, não é? Onde é que os polícias são mortos como bananas na Madeira, não é? Isto para vos dizer que o que aconteceu na Europa foi nós começámos a ser humanistas, muito através de Simone de Beauvoir com a liberdade sexual do feminino, e depois começou por aí. A questão dos homossexuais, dos psicanalistas, o Robert Spitzer tirou a homossexualidade da lista das patologias mentais, e bem, porque os homens eram perseguidos porque eram considerados doentes, eram presos e não hoje são executados, e depois o feminismo juntou-se ao registro LGBT, em que basicamente a liberdade sexual do feminismo determinou a liberdade sexual dos homossexuais. Só que depois, como é típico, e o Freud avisava para isso, quando se dá liberdade sexual total, torna-se anarquia sexual. Claro. Começou a não haver liberdade, mas anarquia. Começou a haver a criança como perverso polimorfo, como dizia o tio Freud. A liberdade sexual, as pessoas começaram a fazer o que Bataille também avisou, a lógica da transgressão sexual. Tudo o que era transgressão sexual em toda a humanidade começou a ser liberdade sexual. E começa aí a crescer o LGBT+. O mais é a liberdade sexual que nunca mais acaba, em que os senhores veem pessoas identificarem-se como porcas, como tal, são porcas, pessoas a terem dinâmicas de quererem mudar a sua constituição biológica para irem para os Jogos Olímpicos ou para um campeonato mundial e ganharem competições com o outro lado da equação, não é? E a liberdade sexual começou a ser usada como liberdade social e política, que não se pode dizer nada porque senão estão a ser homofóbicos ou transfóbicos, e começou aí a degenerescência que as religiões e a filosofia diziam sempre muito cuidado com o feminino, com as liberdades sexuais deste pessoal que sempre existiu, muito maltratados. Os reis, os imperadores tinham lá os favoritos, o Leibniz era o melhor amigo do favorito do rei, como é evidente, não é? O Nero tinha lá o seu amiguinho, até segundo se consta o Alexandre o Grande com o Efasto tinham amizade e por aí adiante, não é? O Alcibíades com o Sócrates, sempre houve essas trocas e baldrocas, mas não era a legislação do Estado nem o progresso da humanidade. Com o humanismo dos filósofos do século XX, por mais que me custe dizer, Jean Paul Sartre foi um dos principais, porque era muito respeitado, era o decano deles todos, mais que o Levinas, mais que o Merleau-Ponty, mais que o Derrida, toda a gente venerava o Sartre. A mulher, a Simone de Beauvoir, a liberdade sexual do feminismo foi avassaladora nos anos 60, os famosos anos 60 foi por causa de Jean Paul Sartre.
e porque toda a gente gostava dele. Ele era maoísta, os comunas adoravam, mas também o outro lado da equação, porque ele era muito carismático, entendem? Não sei se alguma vez o ouviram falar, mas ele tinha um carisma espetacular a falar, e a pensar, e a escrever. Era um intelectual. Eu gosto muito de Jean-Paul Sartre, mas foi um dos grandes motores do moderno progresso da esquerda. Depois, começaram a tomar conta porque o homem bom começou-se a... pronto, se calhar sou um bocado bruto, se calhar deixar os criminosos coxos para a vida é demais, não é? Quer dizer, começámos a ser mais bonzinhos e tal, O direito penal muito raciocínio e muito humanista, professor Iacheco, professor Roxino, professor Figueiredo Dias, e bem, o direito penal teve um progresso extraordinário, mas depois as pequenas minorias foram tomando mais conta. O feminismo, o registro LGBT, o Black Lives Matter, que foi já mais tardio, mas também outro que tinha sido oprimido e que tinha isto e aquilo e aquilo outro, fazem de quem um herói deles, George Floyd, um criminoso de carreira. Pronto, diz tudo, não é? E o movimento Me Too, que as vacas do antigamente, quando eram novinhas e boas zonas, subiram na horizontal, mas depois, quando ficaram velhas, gordas e mal comidas, bacalhau seco, já foram todas abusadas. Está bem que houve um outro tarado, como é evidente, não é? Já vos disse isto, mas obviamente que não era tudo assim, não é? Então começaram todos a vingar-se do patriarcado, dos Aristóteles, dos Freuds, dos Voltaires, dos Alexandre Grandes, dos Marco Aurelios desta vida, ou seja, tentaram atacar 2500 anos de história de civilização desde que a filosofia nasceu, grosso modo. Bem, a civilização começou com o Homero, mas deixa antes de Cristo, como sabem, com a Ilíada e com a Odisseia, mas verdadeiramente arrancou, digamos, com um motor V12 de Ferrari, com o nascimento da filosofia no século V a.C. Então, 2500 anos de património filosófico e jurídico e civilizacional, em que a Idade Média foi um interregno, só com os valores filosóficos é que a humanidade desenvolve, não é com valores, obviamente, não filosóficos, porque a filosofia, como eu disse à Maria, é a matemática por palavras, é a lógica pura e dura, por isso é que o derivado mais recente da filosofia é a filosofia analítica, digamos, é a tradução cada vez mais lógica do raciocínio verbal. O que aconteceu foi que agora esse pessoal tomou conta e o Ocidente está com o menino nos braços, porque o progresso, por um lado, é dar direito a quem nunca teve direitos, mas agora é quem tem esses direitos, tem superpoderes e não dá direitos, melhor dizendo, a quem sempre foi dominante na história da humanidade. E quem é essa besta? Como dizia o professor Alan Gomes, um grande especialista, justamente em transexuais, por acaso, e transgéneros, o velho e desusado casal heterossexual. Acabava sempre assim as conferências, espetacular, o professor Alan Gomes, era uma figura. E, quando os senhores veem intelectuais de primeira linha, como é a minha pessoa, desta parte, e o Jordan Peterson, a serem tratados da maneira que nós fomos tratados, não é? Nas democracias supostamente mais desenvolvidas do mundo, não é? Onde é que estão os nossos direitos? Não existem. Quem é que tem os direitos? Umas minorias que não foram eleitas e que se comportam do ponto de vista de terceiro Reich de um lado e de União Soviética do outro, como eu já vos disse. São ditatoriais e totalitários, porque não permitem o direito político, o direito da opinião e a liberdade de expressão do outro lado. E então utilizam todos os estratagemas possível e imaginável, seja facadas no pescoço por trás, seja um tiro no pescoço pela frente, seja outras coisas fixas que conhecem, tanto em relação a mim como ao Peterson. É a mesma conversa, o objetivo é matar-nos a existência, não do ponto de vista vivencial, no meu caso e do Peterson, porque não é preciso, basta XYZ que o homem já fica a vender pilhas no metro. Estão a ver? E isto é o que as religiões sabiam e a filosofia também. Quando se dá poder a pessoas desequilibradas, fracas, é o que o Nietzsche chamava de ditadura das minorias. São os fracos de espírito, a fraqueza de espírito está no Código Penal, aliás, que determina muito do crime. A fraqueza de espírito, a ausência de disciplina, a ausência de respeito pelos valores fundamentais fazem pessoas muito egoístas
E muito, qual é ego? O meu ego é um ego intelectual só, e também físico, mas é basicamente concreto. Este pessoal são as pessoas mais narcísicas que eu alguma vez vi à face da Terra, porque são completamente omnipotentes nos seus desejos infantis de megalomania absoluta, que eles, como se vê em relação à mãe da Mortágua, a Sofia Paris e não sei mais o quê, é sempre as gajas, é sempre os piercings na rata, é sempre os orgulhos inflamados, é sempre as cadelas lácias, é sempre quem foi dominado. Não são as senhoras, não estou a falar das senhoras, não estou a falar das posições do engenheiro Avelino, nem das posições de José Luís, nem da minha mãe, nem da minha Maria. Isso são senhoras. Estou a falar das gajas, do putedo, que sempre foram umas rafeiras e umas putéfias, que depois, como deixaram de ser comidas, passaram a malquinhas e agora, pronto, fazem o que fazem, as filhas aparecem desta vida, não é? Nesse aspecto, ou então mãe das mortáguas que estão do outro lado, cadelas lácias e por aí diante, e os piercings na rata. Mulheres que na Idade Média, no Império Romano e na Atualidade Clássica estavam nos bordéis, como é evidente. Ficamos por aqui. Pronto, acho que deu para perceber a minha ideia sobre o António Nunes. Venha para o Sudeste Asiático. Venha para o Sudeste Asiático. Caro amigo, venha para o Sudeste Asiático. Doutor David, eu tinha visto aqui onde tínhamos ficado, só que com esta conversa toda, 232, ficámos a meio da nota, elementos subjetivos, página 232, elementos subjetivos do tipo, ok, muito obrigado, doutor David, é o mundo que temos, a minha vida nunca foi tão boa como agora, mas porque eu tive a sorte que, tal como o Peterson, ter uma enorme carreira e uma longa carreira com muito património acumulado, porque o objetivo deste pessoal é fazerem o que fizeram ao Charlie Kirk, deixar-vos ou mortos ou sem qualquer meio de subsistência. É a mesma coisa, não é? A pessoa só fica morta existencialmente ou fica morta do ponto de vista físico ou fica morta existencialmente, é a mesma merda, o cheiro é que é diferente. Porque não venham cá com conversas de autoridades morais. Estas pessoas foram as pessoas que durante toda a história da humanidade foram perseguidas talvez por alguma razão. Por mais me custe dizer, os religiosos aí têm alguma razão e as religiões sempre foi para controlar o pessoal a fazer asneira, não é? Porque o Estado de Direito é que vos salva, porque senão, se apanham pessoas como eu, como o Pete Hegseth, como o Trump e outros afins, pois ficam com lesões permanentes para a vida se tiverem sortes como o outro, o bandido que, enfim, não é? Comigo foi a última vez que se cruzou, foi a primeira e última. Ou pior, depende do que fazem. E olhem, comigo foi só uma batatazinha, foi a primeira vez que o homem se meteu comigo, primeira e última. Foi só uma batata, vejam bem o que é que, como há tempos disse, por muito menos já, vejam bem, bem, toda a gente sabe a história, vejam bem o que é que eu não faço, há quem me faz uma mesmo a sério. Se for por uma batatadazinha, o outro ficou da maneira que ficou. E não tenho problemas nenhuns de assumir minhas responsabilidades do ponto de vista jurídico penal, como já vos disse. Ora, tínhamos ficado no meio da nota, como diz aqui o Dr. David. Esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, versão portuguesa que eu gosto muito. Só para vos dar o contexto, como critérios essenciais da prova de determinação da medida da pena, toda a construção se funda na atitude pessoal juridicamente desvaliosa que no fato se exprime, ou seja, a atitude de fazer uma maldade à outra pessoa, uma briga, é ilícito, é legítima defesa, atenção, é legítima defesa. A meu abono, o outro agarrou num pau, não é? Eu, se fosse a tribunal com aquela briga muito feia, provavelmente safava-me com legítima defesa, porque ele realmente, eu só usei como sempre os meus punhos e minhas pernas, mas
quando se usa desproporção de meios, uma faca, uma pistola, um pau, uma pedra, como aconteceu com este Romani, pegou na pedra para o seu deputado Nunes, quando há desproporção de meios, quando o adversário tem qualquer coisa que o faça superior, se os senhores fizerem uma maldadezinha, não podem matar a pessoa, como é evidente, não é? Mas se houver lesão permanente para a vida, se houver desproporção de meios, são capazes de chafar em termos de direito penal, ou seja, pode ser o famoso excesso de legítima defesa, mas tem que haver desproporção de meios. Eu provavelmente em tribunal podia-me cefar, não sei, os bandidos não levam os outros ao tribunal, como é evidente, não é? Pois, foi pai, passado 30 crimes, assaltos, e inclusive alguns com bastante violência, uma violação também e tal, era mesmo bandida, não se perdeu nada, era violador, era bandido, não se perdeu nada, não tenho pena nenhuma dele, muito pelo contrário, foi pouco, devia ter sido as duas, mas ele pegou num pau, como estava a perder a batatada, pegou num pau, pois aí fiz logo desproporção no meio. Acho que até foi por causa do pau que eu dei mesmo a patada mais a sério. Porque eu não costumo, como eu sempre fiz como o meu mestre de caráter disse, bate-se, mas bate-se devagarinho. Eu nunca aplico a máxima força nas técnicas, é muito perigoso, podem matar uma pessoa com uma primeira apanha, mas acho que dei mesmo uma patada a sério, deve ter sido uma marcha, não me lembro, que é a minha técnica favorita com o calcanhar, e ponto, arrebentei-lhe onde tocou, é a vida, tivesse tido juízo. Como critérios essenciais da própria determinação da medida da pena, toda a Constituição se funda na atitude pessoal juridicamente desvaliosa que no facto se exprime, ou seja, uma atitude pessoal desvaliosa, ou seja, os seus não podem ser uns selvagens, não podem estar à batatada no meio da rua, nem tiro e facada, infelizmente às vezes acontece, e o direito diz que isso é uma atitude desvaliosa, como é evidente, não é? Sendo deste modo o juízo de imputação, a título de culpa jurídica ou penal, a refletir no quantum da pena, um material e suficientemente fundado juízo de sensibilidade. Assim, aliás, as garotas, quando souberam da história que o outro ficou coxo para a vida por minha causa, adoravam-me, porque ele, ao que parece, tinha violado uma rapariga e elas tinham medo que se pelavam dele. Entendem? Assim, porque não havia, porque lá está, a Amadora sempre foi governada pelos comunas durante 18 anos, se não me falha a memória, e depois pelos socialistas, que era mais ou menos a mesma merda, o Xereca era diferente, ainda hoje, aliás. Está lá agora o Rui Paulo Sousa do Chega, não vai ser eleito. A Amadora é profundamente comuna e socialista, estão a ver. Por isso é que o meu pai e o Jaime Neves eram tão secretos, porque o Jaime Neves vivia lá por causa dos comandos e o meu pai, homem da União Soviética, grande amigo de Jaime Neves lá, fechavam horas e horas, não iam para o café, não iam para lá nenhum, ficavam na casa um do outro. O Jaime Neves na minha casa e o meu pai na casa do Jaime Neves. O Melo Antunes, acho que parece, a reunião devia ser lá no Saldanha, que nem a minha mãe era autorizada a ir lá acima ao escritório, quando o meu pai trazia não sei o quê. Acho que era para o Melo Antunes, porque o Melo Antunes já era graúdo, muito mais conhecido, obviamente homem dos americanos, os americanos aí são muito mais discretos, não vão à casa das pessoas, não é? Assim se pretendendo permitir, peço desculpa, um material e suficientemente fundado, já está a buscar, e fundado juízo de sensibilidade. Assim se pretende permitir do mesmo modo uma adequada distinção material entre ilicitude e culpa, fundada a primeira na sensibilidade do fato, referida à especificidade mediante a consideração da intensidade do dolo ou da negligência do fato revelado. Ficamos aqui um bocadinho antes de onde eu tinha ficado há pouco, por causa da citação do professor Figueiredo Dias. Eu fico por aqui, que isto já está a buscar muito e já falei muito hoje no primeiro vídeo, costumo falar menos. Mas eu prefiro concluir enquanto que isto está a pescar um bocadinho, não muito. Pois estamos aqui, e a segunda atitude pessoal nele utilizada pelo agente, compreendida através dos tipos de culpa dolosa e negligente e dos seus pressupostos próprios, que não se confundem ou esgotam com os dos primeiros tomados como elementos subjetivos do tipo. Tínhamos ficado aqui, estão a ver, Figueiredo Dias, sobre o estado atual da teoria do crime, segunda parte, sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos da penalidade em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 19921, páginas 17 e seguintes, e depois Figueiredo Dias novamente, sobre o estado atual da teoria do crime, primeira parte, sobre os fundamentos da doutrina e a construção do tipo de ilícito, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 19911, página 53, no seu relatório o autor salienta a autonomia dos juízes e acrescentemos nós, por inerência que maxime, também são salientados os relevantes elementos da teoria do crime. Conferir idem, Figueiredo Dias mais uma vez, direito penal e infração penal, afinal até está-se a aguentar um bocadinho, infração penal, relatório 1976, página 123,
APUD, ou seja, citado pela professora Anabela Rodrigues, a determinação da medida de pena privativa de liberdade, que é a tese de doutoramento da professora Anabela Rodrigues, os critérios de culpa e de prevenção, 1995, página 475, nota 292. Até se aguentou. Um abraço, muito obrigado.